Eu estava pensando no movimento protestante, quando que isso entrou no... Foi no século XVI, com Lutero, porque Lutero era um sacerdote católico muito culto, era professor de religião, de teologia, era expert em várias dimensões do estudo teológico e também no hebraico, no grego. E ele lia os textos do original, ele refletia, ele era um cara que tinha lido todos os filósofos e tudo mais. A patrística, que é a história dos pais da igreja, ele sabia que tinha havido um evangelho sem cristianismo. E ele não podia aceitar o que estava acontecendo, especialmente naquelas 95 teses dele. Tem muitas coisas ali que nem precisavam constar daquela tese, mas eram angústias pessoais dele. Mas o que mais provocou mesmo o Lutero foi a morte da graça. Graça é favor imerecido, é o amor de Deus unilateral por todos os homens. A graça estava morta e tudo era barganha com Deus. Isso acontece agora. Vai se repetindo. O tempo todo. Eu escrevi um livro há um tempo atrás chamado 100 Barganhas com Deus, que sinceramente tem conteúdo teológico extremamente mais profundo do que as 95 teses de Lutero. E não perde tempo com bobagem. Mas quando começaram a vender indulgência, perdão de pecado custava X, e aí os ricos compravam perdões, eles faziam suas luxúrias e depois iam e compravam o perdão, quitavam a dívida pecaminosa. Os pobres não tinham o que fazer e morriam e iam para o inferno, supostamente. E ele vendo aquilo sendo feito para concluírem a Catedral de São Pedro, e todo o Império Católico Romano, que era um império mesmo ainda, e havia uma quantidade enorme de grupos querendo se desvincular do poder papal. Então, a Grã-Bretanha queria, a França queria, a Alemanha queria. Havia uma quantidade grande de países que não aguentavam mais o escorchamento que vinha dos mandatos papais, e os papas não eram o Francisco, que é um santo de Deus, eram os caras do mal, perversos pra caramba, a maioria deles, assassinos, morria tanta gente dentro da cúria, era uma loucura aquilo ali. E ele disse, isso aí não tem nada a ver com Deus, eu não quero nada a ver com isso, e aí escreveu as 95 teses, pregou-as lá na catedral da cidade onde ele vivia, onde ele ensinava, onde ele era pároco, né, na Alemanha. E aí ele teve apoio político, porque aqueles principados franceses, germânicos e da Grã-Bretanha, diversos grupos, viram naquilo uma grande oportunidade para romperem aquele bloco monolítico do poder papal. E aí ele viu que a única maneira de ajudar os cristãos da época seria se eles conseguissem aprender a ler e se ele traduzisse a Bíblia, o Novo Testamento, para as línguas dos povos. Então ele traduziu não do latim, da Vulgata Latina, que era o que o Vaticano usava, para as línguas originais. Ele traduziu do grego, que foi o texto escrito originalmente dos evangelhos, para as línguas mater, né, de cada povo. Ele fez para o alemão e do alemão foi embora. Isso coincidiu com o Steve Jobs daquela época, com Gutenberg, com a imprensa, com o iPad dos caras, que agora em livro a Bíblia podia ficar na mão de todo mundo. E aí começaram a ler e a revolução aconteceu. Quiseram matá-lo, mas ele foi protegido por poderes políticos, e aí começaram essas cisões. No fundo, foi a reforma protestante que acabou salvando a Igreja Católica, porque a provocação do protestantismo,
que acabou indo para a Inglaterra, que foi cobrindo vários setores e tomou conta da Suíça, aonde veio João Calvino, o John Knox e vários outros reformadores, provocaram tanto a Igreja Católica que ela criou a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma os fez pensar em como é que eles podiam combater a reforma. E para combater a reforma, só fazendo dieta de tanta coisa, de tanta bagulhada. Então, a própria reforma emagreceu a Igreja Católica e fez a Igreja Católica menos repugnante como ela era naquele tempo medieval, no século XVI. Nasceu dali, foi se expandindo, houve muito interesse político na Reforma Protestante também. Sempre há interesses políticos em toda manifestação religiosa que cresça. Tem sempre alguém querendo se apoderar daquilo, como Constantino lá atrás o fez. Agora, outra vez, como no Brasil, nesses dias, a gente está assistindo um fenômeno idêntico. É uma grande confusão isso. Eu fico escutando essas histórias e eu concluo que o melhor não era cada um sentir isso dentro de si. Era melhor. E não tentar fazer nada, não agir a partir disso. Não congregacionalizar esse poder. Porque o que o rei enxerga é o poder adensado na quantidade de gente, que é o que ele quer. E o que os sacerdotes e pastores têm é esse capital político, totalmente controlado por eles, porque a religião trabalha a partir de medo, a partir das induções ameaçadoras que o medo provoca, na forma de doutrinas escatológicas de céu, de inferno, de juízo, de pecado, de irredimibilidade, de uma série de outras coisas assim. Fica todo mundo na mão. E mais o seguinte, tem que frequentar, tem que tomar aquela hóstia, ou aquele pão, ou aquele vinho, ou aquilo, porque se você não participar com regularidade, automaticamente você se afasta de Deus. É um negócio muito pagão, muito doido. E dízimo, e dinheiro. Se você quiser estar em dia com Deus, você paga o seu dízimo. Se você não pagar o dízimo, como se Deus, cara, fosse um sujeito que ficasse ali à porta na boca do gasofilácio, olhando aquilo. E Jesus tinha invertido toda essa ordem. Essa lei caiu. Essa lei, claro, era uma lei judaica para ajudar a construir o templo depois do exílio. É Malaquias quem diz isso. Jesus, quando vê o pessoal ir cobrar o dízimo do templo, está lá em Mateus 18, os cobradores de impostos foram cobrar o imposto das 2 dracmas, que equivalia a um estáter, que era uma grana naquele tempo. Aí vem Pedro e diz, os caras estão perguntando ali se você paga o imposto ou não. Aí ele disse, olha, não deveríamos, mas para não os escandalizarmos, que não tinha nada a ver com o que precisava, era só aqueles caras querendo criar confusão, prender apóstolo, criar um problema com Jesus. Aí ele diz uma coisa assim insólita para Pedro. Ele diz, vai até o mar da Galileia, que estava ali, Pedro morava às margens, joga um anzol. Ele costumava pescar com tarrafa, o Pedro. Joga um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, puxa-o. E tu encontrarás um estáter, que valia o equivalente ao pagamento de 2 impostos. E não eram aos romanos, aquele era o imposto do templo, era o dízimo. Então ele diz, vai e paga por mim e por ti. Mas nós nem precisaríamos, até porque Jesus era da descendência de Davi, e o rei Saul disse a Davi que se ele matasse a Golias, ele, toda a descendência dele, para o resto dos dias, nunca mais teriam que pagar nada em Israel. Devolva meu dinheiro, igreja. Como é que era lá na tua igreja, o negócio do dízimo? Não, lá era uma igreja pentecostal que fala, né? Pentecostal. Que são várias denominações que eu também nunca entendi, se quiser falar até. Eles não batiam muito, assim, nessa tecla. Eles falavam no final do culto,
mas não fazia aquela obrigação. Mas eu senti, mesmo assim eu me sentia na obrigação. É culposo, né? O sentimento. Então, porque fica meio nas entrelinhas que você não vai prosperar financeiramente. Tem aquela coisa de provai-me nisto e vereis se eu não abrirei as janelas dos céus e recebereis bênçãos sem medida. Aí a associação é sempre essa: eu dei dinheiro, quero grana. A bênção sem medida podia ser alegria, casamento feliz, saúde. Isso no Velho Testamento, Malaquias. Jesus vem e você não vê Jesus cobrando dízimo de ninguém, pedindo dízimo de ninguém. Em Jesus tudo só é verdade se for verdadeiro, se for espontâneo. Se não for espontâneo, é melhor nem fazer, porque não tem nada que mecanicamente sendo feito seja algo que agrade a Deus, porque Deus se agrada da verdade do coração. E eu sugeriria que você lesse os evangelhos, voltando àquela pergunta. Leia, porque você vai ficar apaixonado.